Olá, seja muito bem-vindo. A gente está começando agora o programa Concerto de Ideias e é uma alegria ter a sua companhia aqui no nosso programa. Hoje nós vamos falar de um tema super atual e muito futurístico, quem sabe, né? Vamos falar sobre a quarta revolução industrial. O que será que significa isso? Como isso impacta a vida das pessoas? Como muda o dia a dia, as relações, os trabalhos, o mundo que a gente conhece hoje? Será que vai mudar ou está mudando? Pois é, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, está conosco hoje aqui no Concerto de Ideias o professor Thales Tomás. Tudo bom, Thales? Tudo bem, Betina. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado pelo convite. O professor Thales é formado em jornalismo, jornalista formado pelo NASP, Campus Engenheiro Coelho, e também é doutor em meios e processos audiovisuais pela Universidade de São Paulo, a USP. E aí estuda essa questão da cibercultura, essas novidades tecnológicas, essas relações, né, professor? Isso, esse é o seu campo mesmo de pesquisa. Isso. Pesquiso isso daí, fiz minha tese de doutorado sobre isso. Minha carreira acadêmica, intelectual é construída em cima desse tema, né? Perfeito. Então, nada melhor do que você para vir aqui conversar conosco e fazer a gente entender um pouquinho melhor o que seria essa quarta revolução industrial. Antes da gente entrar nela, Thales, de repente o pessoal de casa pode estar se perguntando, ok, estamos na quarta revolução, quais seriam as outras três? A gente aprende lá na escola, né, que a Revolução Industrial começou na Inglaterra com as máquinas a vapor. Aí tem teóricos ao longo do século XX que começaram a chamar aquela não apenas de a Revolução Industrial, como a primeira, porque teria havido outras depois. Então, o principal consenso é de que assim, essa das máquinas a vapor foi a primeira revolução. Sim. Depois, a segunda revolução industrial foi com a energia elétrica, no final do século XIX, que disseminou praticamente um outro estilo de vida. Depois, a terceira revolução industrial teria sido a revolução industrial da introdução dos computadores e da informação no cotidiano das empresas e das pessoas. Isso aconteceu ali na década de 70, mais ou menos. E agora a gente chegou então na quarta revolução Exatamente. industrial. Qual seria? A quarta revolução industrial é a que essa informatização vai dar um salto para a automatização. Então, quando o pessoal chama essa fase que nós vamos entrar de quarta revolução industrial, é porque eles estão prevendo que praticamente setores inteiros da sociedade estarão automatizados. A gente pode dar um exemplo para ficar mais prático? Sim. Por exemplo, motoristas de caminhão. Prevê-se que em 10, 15 anos, 60% a 70% da frota de caminhões estará automatizada. Não vai ter mais o motorista. Não tem motorista mais pessoa. Tem motorista, sistema de inteligência artificial. Não mais pessoa. Isso impacta diretamente a vida das pessoas. Com certeza. Os trabalhos que a gente entende hoje, né? E é por essa razão que tem bastante gente que fala que isso é uma revolução industrial, porque os impactos tendem a ser tremendos, né? Os estudos indicam que, inclusive, piloto de avião, por exemplo, é uma profissão que será automatizada e provavelmente até mais rápido do que um motorista de caminhão ou outras profissões como essa, porque é um pouco mais simples de ser informatizado. Então a gente pode entender que a partir dessa quarta revolução industrial, algumas profissões vão entrar em extinção? Sim, é isso? Bastantes, muitas profissões. Ninguém chega ao consenso, porque isso aí é uma estimativa em relação ao futuro, né? Mas, por exemplo, tem dados que indicam que 65% das crianças que estão entrando no sistema escolar hoje trabalharão em profissões que não existem hoje. Sim, sim. Então, assim, se tem alguém assistindo aí que acabou de pôr o filho na escola, tem 65% de chance de que ele trabalhe numa profissão que não existe hoje. Então, não precisa ficar desesperado querendo que o filho seja médico, engenheiro, advogado. Pode ser que existam outras profissões que a gente não fala sobre elas hoje ainda. Um exemplo que o pessoal fala de profissão que deve acabar é, inclusive, a do advogado. Porque todas essas profissões que elas são trabalhosas, mas que esse trabalho não é tanto um trabalho dito criativo, que eles chamam de criativo. Por exemplo, o trabalho do advogado é verificar jurisprudência, verificar calhamaços de leis, uma série... legislação, de repente encontrar uma lacuna na lei para defender o poder cliente. juntar o argumento e colocar na tese que ele vai defender. Então, um sistema de inteligência artificial faz muito melhor do que ele, muito mais rapidamente
encontra muito mais facilmente lacunas, encontra muito mais facilmente bons argumentos, jurisprudência. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, está sendo bastante comum, está sendo disponibilizado para as pessoas sistemas de inteligência artificial para prestar assessoria jurídica. Já está começando, na verdade, né? Então, é claro que tem situações no direito, e assim como em todas as áreas, que são situações muito especializadas, que exigem muita ponderação, que exige uma consideração assim, de muitas circunstâncias, e para isso continuará se exigindo o bom profissional, o profissional criativo, ser humano. Agora, para outras coisas, que às vezes, dependendo do tipo de profissão, é 50%, 60%, 80% do trabalho daquela profissão, um sistema de inteligência artificial faz melhor. Então, a gente pode entender, pelo que você está nos explicando, que algumas profissões, sim, serão extintas, mas outras vai reduzir muito a quantidade de vagas para que sejam ocupadas por pessoas, por seres humanos. A maior parte delas será ocupadas por robôs, por sistemas de computador, é isso? Isso. Veja, eu sou professor. Há indícios de que a profissão do professor também será bastante alterada. Reduzida, quem sabe? Nesse contexto. Porque o que acontece? Grande parte dos professores, na realidade, são reprodutores de conhecimento. Eles pegam o conhecimento que está em algum lugar, juntam, tornam ele mais compacto, sintetizado e repassam para alunos. Isso daí, sistemas de inteligência artificial já fazem bem. Com bastante eficiência. E muitas vezes melhor do que a gente, porque um professor, ser humano, ele tem limitações do tanto de material que ele pode conhecer, enquanto o sistema de inteligência artificial, ele consegue escanear muito mais textos, muito mais materiais, fazer cálculos do que é mais importante e o que é menos importante. Um professor, ser humano, é bastante afetado pelo seu viés, né, pela sua própria percepção de realidade. Então, às vezes, ele não percebe que uma coisa é mais importante do que aquela outra coisa que ele está dando mais atenção. Sim. Então, o sistema de inteligência artificial faz isso melhor. Vão sobrar poucos os professores também, entendeu? Os professores que trabalham, de fato, com produção de conhecimento, com criatividade, com geração de coisas novas. Nós falamos aqui em 3 profissões que podem ser alteradas a partir dessa 4ª revolução industrial, né? Que seria a profissão do motorista, que você citou pra gente, o advogado e também o professor. Pensando sobre isso, eu começo a me questionar com relação às relações humanas. Isso também vai sofrer, já está sofrendo, né? Mas vai sofrer muito com relação a essa nova revolução? Claro, porque nós vamos chegar num ápice de uma coisa que já acontece hoje, que é da gente se relacionar prioritariamente com coisas mortas, né? Que a gente chama. Que não tem vida própria, né? Então, assim, eu e você, nesse momento, a gente está se relacionando exclusivamente com coisas vivas. Sim, você é uma coisa viva para mim e eu sou uma coisa viva para você. Mas quem está assistindo a gente, não. Quem está assistindo a gente está assistindo uma TV. Para quem está em casa já é diferente. Está assistindo uma TV, está assistindo um sistema, está assistindo uma máquina. Né? É claro que a máquina precisou ter gravado a gente aqui, mas a relação imediata da pessoa que está assistindo a gente agora é com a máquina e não com a gente. Isso daí vai crescer assim, exponencialmente. Porque tem uma série de coisas que a gente chega para falar com um atendente, e não vai ser um atendente pessoa, vai ser um atendente sistema de inteligência artificial, um sistema automatizado. Já alguns sistemas são testados dessa forma, né? Em alguns lugares já existem, uma série de empresas, recentemente o McDonald's, por exemplo, abriu uma franquia lá em São Paulo, que tem exclusivamente atendimento automatizado. Isso já é bastante comum em vários lugares do mundo. A gente está tendo, por exemplo, quando a gente liga para um call center, quem atende a gente em 90% do tempo que a gente está no call center já é uma máquina. Exato. Então, aquele atendimento pela internet que a gente às vezes pede, tem ali um robô virtual que eles chamam um bot, né? Além disso, até mesmo notícias vão ser produzidas por máquinas. Já são, né? O New York Times e o Washington Post, por exemplo, veículos jornalísticos de grande expressão nos Estados Unidos, eles já têm nas redações deles softwares de produção de notícia, em que os jornalistas indicam as bases de dados, onde os softwares têm que ir para buscar informação, o que eles querem exatamente.
determinam se eles querem um texto mais leve ou se eles querem um texto mais pesado, se eles querem um texto mais complexo, mais crítico, com um viés mais para cá ou mais para lá. E o software produz centenas de textos em alguns minutos. Nossa, isso é incrível. Seguindo, e esse software, por exemplo, que chama Wordsmith, ele custa $1.000. Em comparação com o salário de um jornalista, ele já é mais barato, $1.000 por mês, né? Isso é incrível, mas também é assustador, né? Quantas pessoas vão perder trabalho, quantas famílias vão ficar, de repente, desassistidas, né, com relação a essa questão financeira que o emprego acaba fornecendo a elas, né? E eu fico pensando, mas pelo que você comentou com a gente, aos poucos isso já está acontecendo. Já. Então, aos poucos, nós já estamos nos adaptando. Você acredita que aqui no Brasil, efetivamente, essa quarta revolução vai chegar com força mesmo a partir de quando? Porque você deu o exemplo de uma empresa em São Paulo que já tem um sistema dessa forma de atendimento ao público, né? Agora, você acha que isso de uma maneira assim mais ampla, mais geral no país, será quando mais ou menos? O consenso é de que não se sabe exatamente quando isso vai acontecer, o que se sabe é que vai ser de uma vez quando isso acontecer. Não vai continuar sendo gradativo como está agora? Não vai. Então, tipo assim, virou a chavezinha, mudou tudo. Vai ser de uma vez que a gente fala, vai ser de uma vez assim, 5, 10 anos. Entendeu? Isso para o tempo histórico é de uma vez. É rápido. É um quarto de uma geração. Então, de repente, as pessoas vão ver assim, um turbilhão mudando na sua vida, especialmente na sua vida profissional, sua vida de trabalho, sua vida de consumo, e vão ter que, de repente, se adaptar. Brasil, não consigo estimar, talvez assim, em uns 15, 20 anos, isso aconteça assim de uma vez, entendeu? Mas é difícil de dizer. De precisar, né? Mas a gente pode deixar uma dica para quem está em casa nos acompanhando, para começar a se preparar já, né, mentalmente, psicologicamente com relação a isso e também profissionalmente, né? Sim. Investir em algumas áreas, voltar o olhar para outras áreas, de repente, de atuação. Que dica você deixaria, Thales, para o pessoal que está em casa? Primeiro é preciso conhecer informática, isso aí é imprescindível. Então, assim, quem hoje está assistindo o programa e não souber informática, está perdido para o mundo do futuro. Então, vai ter muita dificuldade. É preciso saber informática e é preciso saber mais do que simplesmente as funções de usuário que a gente está acostumado a saber. Cada vez mais vão ser valorizadas profissões em que, além de saber o métier normal da profissão, a pessoa vai saber programar software para aquela profissão. Sim. Então, isso daí é um negócio que vai ser muito importante assim, para pelo menos um quarto dos trabalhadores do futuro. É muita gente. Além disso, é preciso atuar de forma mais criativa. Atuar de forma mais criativa significa profissões sejam menos repetitivas, que dependam mais de decisões a cada instante, decisões únicas, decisões que não se repetem. Por que a profissão do piloto de avião, do motorista de caminhão vai acabar? Porque são profissões repetitivas. Uma vez de atividade por repetição? Exatamente. Você tem que seguir protocolos, você tem que seguir sempre as mesmas regrinhas. Um piloto de avião, ele precisa seguir protocolos para poder ele conseguir fazer o voo fluir com tranquilidade. Seguir protocolos é aquilo que a máquina faz muito melhor do que nós. Com uma margem de erro mínima, muito menor. Então, é preciso voltar-se para profissões mais criativas, profissões em que a pessoa tenha que trabalhar de forma menos repetitiva. Ok. É uma boa dica para começar, né? Para quem está em casa nos acompanhando, de repente ficou meio assustado. Nossa, as profissões vão acabar, as coisas vão mudar. De fato, as coisas já estão mudando e vão mudar ainda mais pelo que o professor Thales Tomás acabou de falar para a gente aqui no Concerto de Ideias. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, até mais. E obrigada a você que está acompanhando conosco o primeiro bloco do Concerto de Ideias. Nós vamos para um intervalo rapidinho e já voltamos com a segunda parte do programa. Você já sabe, é aquele mergulho um pouco mais profundo nesse assunto. Então, até já! Já estamos de volta com o Concerto de Ideias. Hoje estamos falando sobre a quarta revolução industrial, é isso mesmo. No primeiro bloco, nós conversamos com um professor especialista que nos explicou um pouquinho sobre as outras revoluções, as 3 anteriores. E também falou sobre a quarta revolução industrial que tem mudado e vai mudar ainda mais a vida de muita gente. Agora, no segundo bloco, na segunda parte do Concerto de Ideias, a gente vai conversar com o Giovanni Manzoli.
Tudo bom, Tudo Giovanni? bem, Betina? Giovanni, o que o pessoal de casa vai acompanhar agora na segunda parte do Concerto de Ideias? O que vocês descobriram? Nós conversamos com alguns especialistas sobre o crescimento histórico da indústria e vimos na prática algumas profissões que já estão sendo modificadas. Perfeito, vamos acompanhar a partir de agora então. Professora, levando em consideração a história e a indústria hoje, é possível afirmar que estamos vivendo a quarta revolução industrial? Sim. Hoje a gente está falando de uma convergência de tecnologias que apelam aí para a questão da tecnologia digital, as tecnologias físicas e principalmente as tecnologias biológicas. Então a gente vê a questão da modificação dos alimentos, a gente está vendo todo esse mundo digital que está sendo criado e que a gente está tendo acesso a isso, né? Tecnologias de automação que cada vez mais estão mais eficientes. O que a gente percebe é que, claro, que nem todos os países vão passar por essa quarta revolução industrial. Mas se a gente pensa nas tecnologias de ponta e nos países, né, nas grandes potências mundiais, elas estão já nesse processo da quarta revolução industrial. Quais são os benefícios e malefícios de a indústria substituir trabalhadores por máquinas ou sistemas de inteligência artificial? Os sistemas de inteligência artificial trazem muitos benefícios, né? Que uma máquina ciberfísico, onde tem sensores, tem um modelo, tem algoritmos matemáticos, né? Ele pensa, né? Claro, não pensa igual que o homem, mas ele pensa, ele realiza a produção daquele produto que você pediu sem defeitos, sem erros. Ele realiza mais rápido, né? Ele realiza com alta qualidade e ele realiza com muita confiabilidade. Então as vantagens são isso, né? Melhor qualidade, melhor produtividade do sistema produtivo, da fábrica, do serviço, a melhor confiabilidade, ele quebra menos, né? Ou não quebra, né? E melhor flexibilidade, aquele produto pode servir para várias coisas, né? E o principal que o cliente gosta, né, é o custo, né? Claro, quem tem dinheiro, ele paga qualquer preço, mas a grande população da humanidade, ele procura um custo menor, né? Então, todos esses benefícios, quem te dá é aquela máquina ciberfísica, né, com a inteligência artificial. Existe algum fator em comum nas quatro revoluções que estimularam a indústria? Qual seria, se existe? Eu acho que sim. Quando a gente pensa na questão do consumo, a tecnologia e a questão do processo de mecanização das indústrias, ela tem que gerar consumo. Então, em qualquer fase da indústria, você está vendo o crescimento do consumo. Um produto novo que está sendo criado para a sociedade ela vai consumir esse produto, esse desejo de ter o produto, né? Quando a gente pensa nos exemplos dos celulares, o que eram os celulares há 20 anos atrás, né? O que eles são hoje, toda a tecnologia que envolve o processo dos smartphones e o consumo que você tem com o próprio celular, né? Aplicativos, coisas que você tem que ter e, claro, em pouco tempo ele vai ficar obsoleto. Então ele precisa ter uma nova tecnologia, você não vai conseguir ficar com ele por 10 anos, você vai ter que descartar para você ter outro. Então o que move a indústria em todas as fases é a questão do consumo. Mesmo com o crescimento da tecnologia na indústria, existe a possibilidade, então, de o trabalhador conviver pacificamente com a máquina e não perder o emprego? Existe como integrar ambos, na sua opinião? Existe, se a empresa preparar aquele trabalhador que vai operar agora um robô, né? Certo. Ele não vai perder o emprego, ele tem que se preparar para isso. Porque se onde tinha 10, não vai ficar mais 10 funcionários, 10 operários, vai ficar um operando um controle remoto, né? Certo. Porque a Revolução 4.0 se caracteriza que é tudo em tempo real, né? Você opera virtualmente, você vê como é que está acontecendo a coisa na fábrica, você corrige erros, tudo, né? E por isso que a produtividade aumenta. E para fazer isso, o profissional tem que estar preparado em assuntos de automação, de tecnologia, de internet, de computação, das engenharias, das tecnologias, né? Tem que estar melhor preparado. Quem não tiver essa capacidade, o empresário, aí entra a responsabilidade social, na minha visão. Eu tenho que prepará-lo para outro assunto. Eu trabalhei numa empresa lá em Cubatão, uma siderúrgica grande, onde vi esse processo de transformação, essas revoluções andarem um pouco, né? E a gente se preocupava com isso aí, de realocar aquele pessoal, mas tem que prepará-lo, né? Tem que prepará-lo para assumir outras funções. A sociedade hoje meio que se acostumou a essa variedade gigante de produtos e também a rapidez que chega até a sua mão. Na sua opinião, você acha que analisando a história e o contexto que nós vivemos hoje,
a sociedade de consumo, ela poderia conseguir se equilibrar em relação aos seus hábitos hoje? Eu acho que sim. Quando a gente pensa na sociedade de consumo, a gente pode pensar que as pessoas elas têm que pensar no que elas estão consumindo. De onde vem esse produto? Ele é fruto de um trabalho escravo? Hoje se fala no conceito do trabalho justo, do comércio justo. Então, em vários países, você tem até selos de certificação para comprovar que você não está comprando um produto que ele vem ilicitamente ou que ele burla as regras trabalhistas. Só que para a gente ter isso, a gente tem que ter uma sociedade que seja consciente de tudo. Quando a gente olha para o nosso país, né? Corrupção, falta de ética, será que as pessoas estão preocupadas com o que elas estão consumindo? Eu não acredito que seja uma utopia pensar que as pessoas no futuro elas vão estar mais conscientes, mas isso é um processo lento que envolve principalmente a questão da educação. Hoje, se você pensar, por exemplo, a Uber, né? A Uber, a empresa de táxi, ela não tem nenhum táxi. Ela é dona, é a maior empresa do mundo, mas não tem nenhum táxi, né? Sim. O Facebook é um empresário, né? Ele não coloca conteúdos, quem coloca conteúdo somos nós, os usuários, né? O mundo está mudando muito, né? Fábrica virtual, hoje tem o 3D, você faz em 3D teu produto que você quer, não precisa ser um ótimo desenhista, você faz um produto, você como usuário, mandou para a fábrica, ele aprova e manda produzir, né? Na fábrica tinha desenhista, o que vai fazer de desenhista agora? O quanto essas pessoas estão dispostas a, de repente, pensar no que está chegando às mãos dela e pensar que isso é um produto, vem de algum lugar, pensar em quem produziu. Talvez quando a gente tiver essa noção de uma sociedade mais educada, mais ética, que pensa no outro, a gente pode falar que a gente vai ter, né, uma sociedade de fato que seja consciente, inclusive do seu próprio consumo. Eu preciso consumir tanto, né? Eu preciso sempre ter mais dinheiro para ter mais consumo e mais consumo? Quer dizer, até onde isso vai me levar? Para onde isso vai me levar? O que eu faço com o meu tempo? Então, são coisas que as pessoas precisam ter consciência do que estão fazendo. O consumo é um poder, na verdade, da sociedade. Inclusive para você, de repente, não comprar de uma empresa que pratica trabalho ilegal. Então, esse é um voto de protesto. Então, eu acho que isso é muito válido para as pessoas pensarem como é que elas agem dentro de uma sociedade. Em 2020, teremos 70 bilhões de equipamentos, 70 bilhões de equipamentos, conversando entre eles, certo, e junto com o usuário. Nossa. Imagina, né? Conversando entre eles junto com o usuário, imagina quantos postos de trabalho vão sobrar. Então, o meu preparo vai ter que ser voltado para essas mudanças que estão acontecendo no... E como professor, como universitário, tem que abrir a cabeça e ver. O aluno tem que ser preparado de uma forma diferente, né? Hoje, a necessidade das tecnologias, ela pede velocidade de implantação, de assimilação desses conhecimentos. Eu acho legal essa parte aí, né? Tem que se modernizar as coisas. Isso que a gente está percebendo nas visitas que a gente faz em fábricas, né? Com os colegas e demais. Então, é um negócio bom que veio, é um negócio bom e a gente não sabe o que virá mais, né? Mas deve estar vindo muita coisa a mais. Você falou da sociedade de consumo. Quando nós pensamos sobre a modernização, é evidente que pensamos também em benefícios que essa sociedade de consumo recebe. Mas e a massa de trabalhadores, ela também recebe alguma vantagem nisso? Eu acho que, aparentemente, as pessoas podem pensar que não. Mas se a gente pensar que esses trabalhadores, lá no século XVIII, que eles não tinham nenhum tipo de direitos, né, trabalhistas, não tinha férias, não tinha 13º, tudo que as pessoas naturalmente esperam de um trabalho, então, de certa forma, a Revolução Industrial ela incentivou, sim, com que as pessoas, os trabalhadores, fossem atrás dos seus direitos. Então, a criação dos sindicatos no século XIX, como esses sindicatos vão surgir para que leis sejam criadas em benefício dos trabalhadores, né? Então, tudo que a gente tem em termos de legislação trabalhista é resultado disso tudo. É claro que a gente não pode ser ingênuo, né, de achar que todos os países adotam esse tipo de lei de proteção ao trabalhador. Hoje a gente vê, inclusive nos países que têm leis, como o nosso, casos de trabalhadores que são escravizados. Isso acontece em todo o mundo, né? Então, uma coisa que as pessoas têm que pensar nos benefícios das leis trabalhistas, mas em pessoas que não sofrem, ou melhor, né, não têm acesso a esses benefícios, estão numa condição de trabalhador escravo. Então, para o trabalhador continuar no emprego, a solução é se capacitar mais. Se capacitar mais. E as empresas vão ter que criar um item de responsabilidade social. O que eu vou fazer? A empresa que trabalhava tinha
25 mil funcionários, aí foi reduzindo para 15, para 10, para 5, ficou com 3, né? Estou dando um exemplo genérico. Então, quem que tem que se preocupar aonde alocar esses funcionários, também tem que partir dos empresários, também dos governantes, né? Então, aí é um assunto para pensar como sociedade toda e ver o que fazer com essa velocidade de transformação da tecnologia na indústria, né? Pois é, muitas mudanças já aconteceram e outras mais vão acontecer. Para isso, é preciso estar preparado ou começar então a se preparar. A gente vai ficando por aqui, deixa um abraço muito carinhoso para você. Até a próxima semana.